Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Estamos falando do processo de execução. Na nossa primeira aula do processo de execução, então nós vimos os títulos executivos extrajudiciais, o que é um título, o que é uma obrigação certa, líquida, exigível. Nós vimos os princípios da execução, a responsabilidade patrimonial, originária, secundária. E na aula de hoje, nós vamos identificar o procedimento na execução. Como é que acontece a execução propriamente dita? Então, nós vamos reservar aqui o estudo dessa aula para a execução de pagar quantia. Nós temos, de fato, várias outras modalidades executivas. Nós temos a execução de fazer, execução de não fazer, execução de entrega de coisa, execução de alimentos, execução contra a fazenda pública, que são execuções específicas. Então, nós não vamos tratar dessas execuções específicas nessa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai falar só da execução de pagamento de quantia, que é a grande maioria dos processos de execução que nós temos. Então, acompanhe comigo. Procedimento da execução de obrigação de pagamento de quantia. Então, como é que começa o processo de execução? Então, no processo de execução, como é um processo novo, uma ação nova, você vai ter que promover uma petição inicial. Então, nessa petição inicial, que você vai abrir o ofício jurisdicional, nós já vimos que nós temos que tratar aqui do título, todos aqueles que nós vimos no 784, e mais a obrigação, que tem que ser ao mesmo tempo certa, líquida e exigível. Então você vai promover uma petição inicial, vai instaurar uma nova relação jurídica processual, vai recolher custas, tem honorários, tem custas, tem um novo caderno processual. É um processo novo, executar um título extrajudicial. Então, o que tem que ter aqui na nossa petição inicial? Artigo 798 do CPC. Ao propor a execução, incumbe ao exequente, incumbe ao credor, instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, que nós já vimos, todos aqueles do 784, e mais contrato de honorários advocatícios, confissão de dívida. E a linha B, o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. Então, você vai apresentar o título, falar que esse título contempla uma obrigação certa, líquida e exigível, juntar o demonstrativo de débito, a atualização do valor da obrigação. A linha C, juntar a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso, naquelas obrigações condicionadas. Então, no sentido de eu me comprometer a pagar 10 mil reais para você quando você passar no seu concurso público. Assino isso mediante uma nota promissória. A nota promissória é título extrajudicial. Entrego essa nota para você. E você vem executar esses 10 mil reais. O que o juiz vai perguntar para você? Bom, mas essa nota promissória, ela é um título condicionado. Os 10 mil são devidos, mas desde que você seja aprovado no seu concurso público. O que você tem que apresentar? A tua certidão de aprovação no concurso público. Juntou o título e a certidão, aí sim, eu preciso te pagar os 10 mil. Se você não juntar a certidão, você não comprovou a condição ou termo, logo a execução não cabe aqui. E a linha D, juntar a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou lhe assegura o cumprimento se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. O que é isso? Naquelas obrigações bilaterais, eu me comprometo a pagar 20 mil reais para você reformar minha casa, e você simplesmente pega esse nosso contrato e me executa. Diz que eu não paguei os 20 mil para você. A minha alegação é o que? Bom, para que eu pague os 20 mil, a minha casa tem que estar reformada. Como a minha casa não foi reformada, dá para você me cobrar os 20 mil? Ainda não. Então, nessas obrigações bilaterais, não dá para você exigir a sua parte enquanto ainda não fez a sua contraprestação. Então, para essas obrigações, o que você vai ter que juntar?
vem executar o título apresentando que já fez a reforma da minha casa. Então são documentos, são elementos que têm que estar presentes na petição inicial do processo de execução, ali previsto no artigo 798. Mas, o que a gente não pode esquecer? Se é uma petição inicial, esses são requisitos específicos da execução. Mas se é uma petição inicial, se remete de forma supletiva ao processo de conhecimento e, portanto, aos artigos 319 e 320 do CPC. Endereçamento, qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos, pedido com as suas especificações, provas que pretende produzir, valor da causa. Então são os requisitos que a gente pega aqui do 319 e mais os requisitos 320, que é: petição inicial tem que ser instruída com os documentos indispensáveis, procuração do advogado, documentos pessoais do exequente. Então esses requisitos 798 são requisitos específicos do processo de execução, mas isso não significa que a gente tem que esquecer dos requisitos da petição inicial do processo de conhecimento. Vamos lá. Aí protocolei a petição inicial, preenchi todos os requisitos 319, 320 mais o 798, que é o requisito específico, juntei o título, a obrigação certa líquida exigível, juntei o demonstrativo de débito, tá tudo certo. O juiz vai receber a minha petição inicial e vai proferir o despacho da inicial. O que ele faz nesse despacho da inicial? Ele fixa os honorários advocatícios. Esses honorários advocatícios no processo de execução, eles são fixados em 10%. Mas daí, na execução, tem uma situação bem bacana, que é a seguinte: quando nós estudamos o cumprimento de sentença, lembram-se que o devedor era intimado na pessoa do advogado e ele tinha 15 dias para pagar. Lembram disso? E caso o devedor não pagasse a obrigação nos 15 dias, o que ia acontecer? Multa de 10%, honorários de 10%, penhora, avaliação de bens, protesto da sentença, enfim, uma série de penalizações a esse devedor que não cumpriu a obrigação nos 15 dias. No processo de execução acontece uma coisa parecida, mas não é uma punição. Acontece um prêmio que o legislador dá àquele devedor que cumpre a obrigação no prazo. Então perceba o seguinte: protocolei minha petição inicial, o juiz recebeu, vai fazer o exame de admissibilidade e vai fixar os honorários em 10%. Mas se o devedor pagar espontaneamente a obrigação no prazo de 3 dias, esses honorários serão reduzidos pela metade. Isso mesmo, se o devedor paga a obrigação inteira no prazo de 3 dias, honorários advocatícios reduzidos pela metade. É o que a doutrina chama de sanção premial, um prêmio conferido ao devedor pelo cumprimento espontâneo da obrigação. Então o juiz despacha a inicial e vai fazer o exame de admissibilidade. Pode ser que seja o caso de emenda da petição inicial. Como assim? A emenda da petição inicial acontece tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução toda vez que o juiz identificar que falta algum requisito do 319, do 320 e, no caso da execução, algum requisito do 798. Então, por exemplo, o juiz recebeu a sua inicial, mas não tem o demonstrativo de débito atualizado. O que o juiz vai fazer? Emende a petição inicial. Protocolei a inicial e não tem o valor da causa, e não tem o pedido específico, e não tem o título, emende a petição inicial. Então a emenda é quando falta algum requisito indispensável para a propositura da inicial. E lembrar que a emenda, ela é no prazo de 15 dias, e o juiz é obrigado, no despacho de emenda da inicial, o juiz é obrigado a expor com clareza o que precisa ser emendado. Então não vale mais aquela ideia do despacho de emenda da petição inicial, simplesmente emende a petição inicial, ponto. Não existe mais isso.
O juiz vai ter que colocar em mente a petição inicial para o fim de juntar o título executivo, por exemplo. Então, você vai ter o prazo de 15 dias, prazo processual, 15 dias úteis para emendar a petição inicial, corrigir a petição inicial. Muito bem. Se não for o caso de emenda da petição inicial, o que já dá para fazer? A partir do momento que o juiz já fez o exame de admissibilidade, é possível ao credor pedir uma certidão para o juízo, uma certidão onde vai vir o número do processo, quem são as partes, credor, devedor, o valor, para que, com essa certidão, o credor possa fazer a averbação dessa execução no registro de imóveis ou no Detran. Então, se o devedor tiver algum imóvel, você já pode averbar essa execução no imóvel. Isso evita a fraude de execução, isso evita que ele venda esse bem, e a mesma coisa pode ser feita diante de um veículo, perante o Detran. Muito bem. Aí, estando tudo certo com a petição inicial, está tudo regular, o juiz vai proferir a citação do réu, a citação do devedor. O devedor ele vai ser citado no processo de execução, e no processo de execução previsto no novo CPC, não existe mais a obrigatoriedade da citação ser feita única e exclusivamente por oficial de justiça. Ela pode ser feita sim por oficial de justiça, mas também pode ser feita por todos os meios previstos para a citação. Pode ser citação por correio, por oficial de justiça, por edital, por meio eletrônico, citação por hora certa, citação por escrivão, enfim, todas as modalidades citatórias são permitidas agora pelo novo CPC. Muito bem. Aí o devedor ele vai ter que ser citado, e a citação tem que ser pessoal, tem aquelas hipóteses de não realização da citação, de paralisação momentânea do processo, enfim. Mas ele vai ser citado, e essa citação tem o objetivo de tomar ciência que existe um processo de execução e pagar a obrigação, cumprir a obrigação. Essa é a finalidade da execução. Aqui no processo de execução não tem audiência de conciliação e mediação no início do processo, porque não tem o que conciliar. O direito da parte já está declarado no título. Ela me deve os 10 mil no cheque, ela me deve os 50 mil do contrato, ela assinou, esse título é executivo, ele é legal, ele é previsto, tem todos os requisitos, não tem o que conciliar. O direito está lá, declarado no título, eu só tenho o quê? Cobrar, eu só tenho que cumprir. Então não vai ter a audiência de conciliação e mediação no início do processo. Então o devedor ele vai ser citado para saber que existe uma execução em face dele e cumprir a obrigação. Então o que vai acontecer? A partir do momento que o devedor é citado, ele vai ter 3 dias para pagar. E esses 3 dias para pagar, para cumprir a obrigação, são contados da própria citação. Então, o devedor foi citado hoje, a partir da data de hoje, 3 dias para pagar. Lembrando que prazo exclui o dia do início, inclui o dia do final. Então, começa a contar amanhã, se for dia útil, começa a contar meu prazinho de 3 dias para pagar. O que acontece? O devedor citado, conta lá os 3 dias. Eu pago dentro dos 3 dias, eu vou pagar os honorários pela metade, temos aquela sanção premial que nós vimos, redução dos honorários pela metade, e vai acontecer a extinção do processo de execução. Então, fui citada, paguei a integralidade da dívida nos 3 dias e mais os honorários de 50%, honorários pela metade, extinção do processo de execução. Perfeito. Agora, pode acontecer, e na grande maioria das vezes acontece, do devedor não pagar dentro desses 3 dias. E daí? Não paguei dentro dos 3 dias. O que vai acontecer? Nós temos a abertura de um novo prazo, mas que não tem o mesmo marco inicial da citação. Por quê? A partir do momento que o devedor é citado, seja citado por correio, por oficial de justiça, o mandado de citação ele vai ser juntado aos autos. Então, a partir da própria citação, começa a correr meu prazo de 3 dias para pagar. Mas, paralelamente a esse prazo de 3 dias, o meu AR volta a ser juntado nos autos, o meu mandado de citação do oficial de justiça volta a ser juntado nos autos.
E a partir do momento que o mandado de citação é juntado nos autos da execução, o que vai acontecer? Vai começar um prazo de 15 dias para embargar ou parcelar a dívida. Como assim? Então, o devedor é citado a partir da citação, 3 dias para pagar. Pagou, recebe lá o prêmio da redução dos honorários pela metade e acabou o processo de execução. Não pagou nos 3 dias, o mandado de citação vai ser juntado aos autos e a partir da juntada, o devedor terá 15 dias para ou oferecer embargos à execução ou pedir o parcelamento legal. Então, quais são as hipóteses aqui? Acompanhe. Pagou nos 3 dias, recebe a redução de 50% dos honorários, vai pagar os honorários apenas pela metade e tem a completa satisfação da execução, sentença de extinção do processo de execução. Se ele não pagou, vai juntar o mandado de citação nos autos e a partir da juntada ele pode oferecer os embargos à execução e daí os meus embargos à execução que representam a defesa do devedor no processo de execução, tem a natureza de ação de conhecimento, eles são distribuídos por dependência, são apensados ao processo de execução e representam a defesa do devedor. Então, lá nos embargos, o devedor ele vai poder questionar que existe um excesso de execução, ele vai poder questionar que existe incompetência do juízo, ilegitimidade de parte, uma penhora incorreta, uma avaliação errada. Ele vai poder questionar que o cheque que ele passou, na verdade, a assinatura não é dele, foi falsificado. Ele vai poder argumentar que o contrato foi assinado por ele, mas foi assinado sob vício do consentimento, erro, dolo, coação. Então, ele vai poder discutir nesses embargos todos os atos executivos, vai poder discutir nesses embargos o título executivo e vai poder discutir nesses embargos a obrigação representativa do título. Ou seja, ele pode discutir tudo relacionado à execução. É a defesa dele, devedor, nesses embargos. Então, ele não pagou a dívida, esperou juntar o mandado de citação nos autos e 15 dias ele tem para promover os embargos à execução. E uma terceira hipótese aqui é ele não pagar nos 3 dias, esperar juntar o mandado de citação nos autos, não oferecer os embargos, mas pedir o parcelamento da dívida. O que é esse parcelamento? O parcelamento ele está previsto lá no artigo 916 do CPC e é o chamado parcelamento legal, o que não impede, não inviabiliza qualquer outra modalidade de parcelamento. Mas esse aqui é o parcelamento legal, o que deve ser aceito pelas partes e pelo Poder Judiciário. Como é que acontece esse parcelamento? Então, fui citada, não paguei nos 3 dias. Esperei juntar o mandado de citação, foi juntado. Dentro desses 15 dias a partir da juntada, eu não quero oferecer os embargos, eu quero pagar. Só que eu quero pagar de forma parcelada. O que eu tenho que fazer? Dentro desses 15 dias a partir da juntada do mandado de citação, eu tenho que pegar o valor total da dívida. Então, a obrigação acrescida das custas processuais e acrescida dos honorários integrais, os honorários de 10%, pego tudo isso, esse bolo, e deposito em juízo 30% disso. Então, eu deposito em juízo 30% da dívida toda. E o que eu faço? O resto, os outros 70%, eu faço uma petição para o juiz falando: juiz, fiz o depósito de 30% dentro dos 15 dias e quero parcelar o restante, quero parcelar os outros 70% em até 6 vezes. Posso fazer em 2, em 3, em até 6, com juros de 1% ao mês. Então, o que vai acontecer? Todo mês eu vou pagando, vou depositando, né, aquele parcelamento, e o credor vai levantando. Ele já levanta os 30% no início e vai levantando mês a mês todas as prestações. Ao final, satisfação da dívida, extinção do processo de execução. Mas, se o devedor deixar de pagar qualquer uma das prestações desse parcelamento, vai acontecer o vencimento antecipado de todas as demais com um acréscimo
de uma multa de 10%. Então, pediu o parcelamento, tem que pagar certinho. Não pagou certinho, deixou de pagar uma prestação, vence todas as demais com multa de 10%. E daí você vai ter que pagar imediatamente tudo isso, ou senão vai ter a invasão dentro do seu patrimônio. E outra coisa, gente, essas 3 hipóteses aqui são hipóteses excludentes. Uma exclui a outra. Paguei nos 3 dias, não vou poder parcelar, não vou poder embargar. Ofereci os embargos nos 15 dias depois da juntada, não vou poder pedir o parcelamento. Pedi o parcelamento, não vou poder embargar. Então, cada uma dessas hipóteses são hipóteses excludentes. Muito bem. Independentemente da propositura ou não dos embargos, se o devedor não pediu o parcelamento, se o devedor não pagou, o processo de execução vai continuar, os atos executivos vão continuar. E qual é essa continuidade? Depois que ele foi citado e não houve pagamento, nós vamos ter a penhora de bens. Então, a penhora é a individualização do bem, é a retirada do bem da esfera patrimonial do devedor para responder à minha execução. E essa penhora, ela segue uma ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC. Então, vamos lá. Primeiro, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Primeiro, dinheiro. Então, o devedor tem lá uma dívida de 100 mil reais, não pagou, ofereceu ou não os embargos, não pediu o parcelamento, vou penhorar os bens. Primeira coisa, eu vou ter que ver se ele tem dinheiro em conta. Como é que eu faço isso? Através do convênio Bacenjude, que é o convênio que o Poder Judiciário tem com o Banco Central do Brasil. E automaticamente o Judiciário já dispara para o Banco Central, verifica se tem conta e dentro dessas contas, se tiver numerário, ele já bloqueia esses valores. Então, primeiro bem passível de penhora, dinheiro. Aí verificou, não tem dinheiro. Vamos para o inciso 2. Verificar se ele tem títulos da dívida pública da União, Estado e Distrito Federal com cotação em mercado. Por quê? Porque é mais fácil de ser convertido em dinheiro. Então, tudo aquilo que é mais fácil de ser convertido em dinheiro vai galgando ali os primeiros da lista. Aí não tem títulos da dívida pública. Vamos para o inciso 3º, verificar se o devedor tem valores mobiliários com cotação em mercado. Também não tem valores mobiliários. Vamos para o inciso 4º, veículos de via terrestre. Para o inciso 4º, nós também temos o convênio, que é o chamado convênio Renajude. É a mesma coisa que o Bacenjude, só que em relação ao Detran, por isso que tem o nome Renajude de Renavan. Então, o Poder Judiciário vai expedir o ofício eletrônico para o Detran já vai verificar se aquele devedor tem carro, se está quitado, se está consignado, o que acontece com esse veículo, e já vai, se tiver livre e desembaraçado, já vai fazer o bloqueio automático. Não tem carro, vamos para o inciso 5º, bens imóveis. Não tem bens imóveis, vamos verificar se ele tem bens móveis em geral. Não tem bens móveis, vamos verificar se ele tem semoventes. Depois, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, percentual do faturamento de empresa devedora, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e alienação fiduciária e outros direitos. Então, a gente obedece essa regra do artigo 835. O devedor não te pagou, você bate o olho lá no 835 e vai pedindo primeiro dinheiro, depois títulos da dívida pública e assim por diante até encontrar algum bem e fazer a penhora, garantir a sua execução. Aí depois da penhora, o que vai acontecer? Vai ser lavrado o termo de penhora, esse bem será penhorado e ele será avaliado, vai acontecer a avaliação, que via de regra é feita pelo oficial de justiça. É o oficial de justiça que vai fazer, via de regra, a avaliação do bem. Ele faz a avaliação, o bem depois vai ser depositado, preferencialmente no depositário judicial ou depositado para o credor. E a partir do momento que ele já foi penhorado, já foi avaliado, já foi depositado, não me resta outra alternativa a não ser a expropriação, a venda desse bem. Então, o bem vai passar pela penhora, pela avaliação, pelo depósito e vai ser expropriado, vai passar para a expropriação. Então, vamos lá no artigo 825. A expropriação consiste em
adjudicação, alienação, particular ou judicial, e apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. O que é isso? Adjudicação significa o credor ficar com o bem. Então, eu penhorei lá determinado carro do meu devedor, eu tenho interesse em ficar com o carro em troca da dívida. Eu faço uma adjudicação. Não sendo possível ou não querendo fazer adjudicação, vamos para o inciso 2, alienação, que pode ser particular ou judicial. Alienação particular é o próprio credor dar início aos atos de venda. É o próprio credor colocar esse bem no jornal, nos classificados, na internet, para ele sozinho vender esse bem, ou por meio de um corretor credenciado pelo juízo. Não querendo fazer alienação particular ou não sendo viável, alienação judicial, também chamada de arrematação, que é o leilão mesmo, o leilão propriamente dito que todo mundo conhece. O que acontece? Quando você faz a adjudicação ou alienação por iniciativa particular, o bem ele tem que ser vendido no mínimo pelo valor da avaliação. Então, se a justiça avaliou em 100 mil, tem que ser vendido no mínimo em 100 mil. O que acontece quando vai para o leilão, quando vai para a arrematação? Quando vai para o leilão, primeiro, via de regra, esse bem tem que ser vendido também, no mínimo pelo valor da avaliação e sendo, logicamente, vendido aquele que oferecer o maior lance. Mas, e se o bem não for vendido pelos 100 mil, que é o valor da avaliação? O que acontece? Ele pode ser vendido abaixo do valor da avaliação? Pode. Só não pode ser vendido pelo que a lei e a doutrina chama de preço vil. O que é esse preço vil? Preço vil que já estava no CPC de 73, vem novamente no CPC de 2015 com um regramento agora importantíssimo. O preço vil, no Código de Processo Civil de 2015, ou vai ser aquele preço, aquele valor que o juiz vai inserir no edital do leilão. Então, quando o juiz faz o edital do leilão, dizendo qual é o bem, qual é o processo de execução, quais são as partes, taraná, ele vai colocar o valor da avaliação do bem, 100 mil reais, podendo ser vendido até o limite de X. Esse X, abaixo desse X, é o preço vil. O juiz fixou o preço vil. Então, ou o preço vil é isso, quando o juiz fixa no edital do leilão, ou se o juiz não mencionar nada a respeito do preço vil, a respeito do limite do valor da venda, preço vil será 50% do valor do bem. Então, ou o preço vil é aquilo que o juiz coloca no edital do leilão, ou o preço vil é 50% do valor do bem. Nesse nosso exemplo, do nosso bem avaliado em 100 mil, se o juiz não mencionar nada no edital do leilão, ele pode ser vendido abaixo, só não pode ser vendido abaixo de 50 mil reais, 50% do valor do bem. Vendido o bem, produto dessa venda repassa ao credor, e o credor pode ser integralmente satisfeito ou parcialmente satisfeito. Se o produto da venda do bem não conseguir suprir a dívida toda, aí volta lá na fase de penhora, tem que achar um novo bem para penhorar, fazer avaliação, depósito, expropriação, até que o credor seja integralmente satisfeito. E aqui, gente, algumas hipóteses de suspensão da execução. Então, em alguns momentos que a execução ela pode estar suspensa. Então, as hipóteses normais de suspensão do processo, faleceu o advogado, faleceu a parte, tem que habilitar os herdeiros, enfim. No caso dos embargos serem opostos com efeito suspensivo, aqueles embargos, aquela defesa do devedor, quando o devedor pede que os embargos suspendam o curso da execução. Quando houver falta de licitantes e não houver adjudicação ou indicação de outros bens. No caso do parcelamento, aquele parcelamento que você deposita 30% e o restante em até 6 vezes. Ou na ausência de bens. Toda vez que o meu processo de execução estiver andando normalmente e de repente o devedor não tiver mais bens, mas ele ainda tem que me pagar, mas não tem patrimônio, o processo de execução ficará suspenso pelo prazo de 1 ano. 1 ano para todos os processos de execução que não foram localizados bens. Aí depois desse 1 ano, o que acontece? Depois desse prazo de 1 ano,
começa a chamada prescrição intercorrente. Essa prescrição intercorrente é a prescrição dentro do processo, que acontece quando? Acontece de acordo com a prescrição do título. Então, por exemplo, um cheque. Qual é o prazo prescricional do cheque? 6 meses. Então, o devedor de um cheque, estou lá no meu processo de execução, em determinado momento, procuro bens, não acho. Ele não tem mais bens. O que vai acontecer? Suspensão do processo por 1 ano. Depois desse 1 ano, prescrição do cheque é de 6 meses, eu vou ter 1 ano mais 6 meses de suspensão. Se for uma nota promissória, 1 ano mais 3 anos. Se for um contrato, 1 ano mais 5 anos. Então, a prescrição intercorrente é mais um prazo de suspensão do processo de acordo com a prescrição do título executivo. E a extinção da execução? A extinção da execução ela pode acontecer lá no comecinho, por indeferimento da petição inicial, por exemplo. Ela pode acontecer pelo cumprimento da obrigação, devedor que pagou naqueles 3 dias, extinção do processo de execução. Ela pode acontecer por meio da extinção da dívida por qualquer meio, então qualquer outra forma extintiva da obrigação, compensação, consignação em pagamento, confusão, subrogação, dação em pagamento. Pode acontecer por renúncia ao crédito, lembra lá que o credor ele tem a disponibilidade da execução, então o credor em juízo renunciou ao seu crédito, extinção do processo de execução, e ela se extingue também pela prescrição intercorrente. Então, estou lá na minha dívida do cheque, o devedor não tem mais patrimônio, suspensão do processo por 1 ano, depois de 1 ano a prescrição intercorrente que é de 6 meses, nesse 1 ano e 6 meses fico procurando bens do devedor, se eu não achar nada, extinção do processo de execução, acabou a dívida. E depois da extinção do processo de execução, o devedor só paga se ele quiser moralmente, porque a obrigação está extinta. Então é um prazo muito curto em alguns títulos, né? Tem que tomar cuidado para que o devedor saia satisfeito, pelo menos, ou pelo menos parcialmente satisfeito dessa execução. Então isso, gente, foi o processo de execução, o caminho do processo de execução. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse livro 2 da parte especial do CPC, que foi o processo de execução. Então eu te espero na nossa próxima aula para nós falarmos sobre o livro 3 da parte especial, os meios de impugnação das decisões judiciais.